Graça e paz, irmãos. Deus abençoe. Estamos aqui, está um pouquinho frio. Mas nós vamos aquecer agora com a palavra. Glória. Bênção. Vamos lá, irmãos. A gente está no capítulo 11 da Confissão de Fé de Westminster, vai falar sobre justificação. Tem um aplicativo, está lá, símbolos de fé da IPB. Você consegue baixar lá, tem os 3 símbolos de fé, a confissão, o catecismo maior e o breve catecismo, para poder ter acesso lá aos textos. Mas nós vimos aqui na semana passada, cadê o controle? A justificação pela fé. Uma das doutrinas centrais da fé cristã. Nós vimos que existe uma ordem de salvação, a teologia chama de ordo salutis, e aí vem acompanhando passo a passo de como se dá a nossa salvação. Vamos dizer ali que a justificação é o antepenúltimo passo da nossa justificação. Antes aí vem novo nascimento, vem a adoção, vem a regeneração do Espírito, vem o chamado, que é o capítulo 10, vocação eficaz, vem a eleição, a predestinação, que nós já vimos também, o novo nascimento, a adoção, a regeneração vai vir ainda dentro daqui da confissão de fé. E nós estamos na justificação. Depois da justificação vai faltar a santificação, também vai passar aqui pela confissão de fé, e a glorificação, que é o estado final das nossas vidas. Nós estamos aqui na justificação pela fé, que responde uma pergunta fundamental: como um pecador pode ser aceito por um Deus santo? Era o questionamento, um dos questionamentos de Martinho Lutero, que não entendia como que isso acontecia, porque ele era ensinado que quanto mais ele fizesse, quanto mais obras ele fizesse, mais justificado diante de Deus ele era. E se no decorrer da sua vida ele não fizesse obras suficientes para isso, ainda existiria o purgatório, que seria uma segunda chance dele poder ser justo diante de Deus. E lendo a Bíblia, ele encontrou lá em Romanos 1,17, aquilo que Abacuque 2,4, se não me engano, já dizia: o justo viverá pela fé. E a resposta que ele encontrou está exclusivamente na graça de Deus, mediante a fé em Jesus Cristo, e não em qualquer obra ou mérito humano. Na sessão de número 1, nós vimos semana passada, nós somos ensinados que aquele que Deus eficazmente chama, regenera, converte, também é justificado. E essa justificação ela é judicial, é um termo mesmo do direito que a Bíblia usa aqui, que a teologia usa para falar sobre justificação. Efetuada por imputação é colocar sobre, é declarar sobre alguém um status, um estado. E é condicionada e aplicada instrumentalmente pela fé, que é um dom de Deus, e ela vai produzir obras. Nós tomamos também aqui do catecismo maior, o significado de justificação. Na pergunta 33 diz lá: o que é justificação? É um ato da livre graça de Deus, no qual Ele perdoa todos os nossos pecados, passados, presentes e futuros, e nos aceita como justos diante dEle, somente por causa da justiça de Cristo, a nós imputada e recebida pela fé. E a justificação, nós vimos também na seção 1, parou aqui, isso. Ela não leva tempo, não é quanto mais eu faço, mais justificado eu sou. Não é um processo, é um ato instantâneo. Imediatamente, aquele momento que creu em Cristo, essa pessoa é justificada. O pecador ele é imediatamente e a partir de então considerado por Deus como se fosse perfeitamente justo. Na sessão 2, que nós vimos semana passada também, vai falar um pouco mais sobre a fé. E essa fé, ela nunca está sozinha. É o que diz o texto lá da confissão. Ela, contudo, não está sozinha na pessoa justificada, mas sempre anda acompanhada de todas as outras graças salvadoras. Ou seja, ela é uma fé viva, ela é uma fé operante, vai atuar no amor a Deus, no amor ao próximo, resultar numa vida transformada, produzir frutos de obediência, de amor cristão. Sem essas coisas, não há fé. Se não há fé,
não há justificação. Se não há justificação, não há salvação, né? Uma coisa está ligada à outra, né? E nós chegamos então na sessão de número 3. São 6. Nós vamos tentar aqui hoje, né, fazer a sessão 3 e 4, e eu vou precisar de mais uma terça-feira para poder terminar, né? Sempre eu que acabo ali com a sequência, né? Volta também? Aí, ó. Mas é bom. Um amigo meu, um pastor amigo meu, falando que, né, no capítulo sobre o culto, ele falou que ficou 11 semanas só falando do mesmo capítulo, né? Que ia chamando a atenção do pessoal, ia indo, ó, cuidado, ia prosseguindo, né? Então o texto diz lá, ó, Cristo, pela sua obediência e morte, pagou plenamente a dívida de todos os que são justificados, e em lugar deles fez a seu Pai uma satisfação própria, real e plena. Contudo, como Cristo foi pelo Pai dado em favor deles, e como a obediência e satisfação dele foram aceitas em lugar deles, ambas livremente e não por qualquer coisa neles existente, a justificação deles é só da livre graça, a fim de que tanto a justiça restrita como a abundante graça de Deus sejam glorificadas na justificação dos pecadores. Vamos ver aqui alguns textos bíblicos, depois a gente vai ver outros. Vamos abrir lá em Romanos. Alguém abre aí no capítulo 5, eu vou abrir no capítulo 3. Capítulo 3, versículo 26, e alguém no capítulo 5, versículos 8 e 9. Romanos 3, 26 vai dizer: tendo em vista a manifestação da sua justiça no tempo presente, para ele mesmo ser justo e o justificador daquele que tem fé em Jesus. Então, ele é as duas coisas, tanto aquele que se dá, quanto aquele que nos dá a justificação. Ele é o justo e o justificador de quem tem fé em Jesus. Capítulo 5, versículos 8 e 9, alguém pode ler para nós, fazendo favor? Essa questão que, sendo nós ainda pecadores, não é que o homem ele deixe de ser pecador. Ele está falando aqui da essência. Qual que é a essência do homem? A essência do homem é uma essência pecaminosa. Agora, logo mais agora, quando a essência era pecaminosa, cheio de culpas, cheio de pecado, ele se entregou por nós, quanto mais agora, sendo justificado, agora que eu sou justo, eu não sou mais um pecador qualquer, vamos assim dizer, eu sou justo, eu não vou ser salvo da ira, porque todo homem que não está em Cristo, ele está debaixo da ira de Deus. O que tira esse homem de debaixo da ira de Deus é a graça, é a justificação em Cristo. Essa sessão aqui vai nos ensinar que Cristo, olha, proveu a base para a nossa justificação, e isso ocorre por pura graça. Ele assumiu o nosso lugar voluntariamente. Por isso que a morte de Cristo é uma morte substitutiva. Ele nos substituiu, é vicária. Só que aí pega a Igreja Católica, por exemplo, ela pega para falar sobre a morte vicária na figura de quem? Do Papa. O Papa é aquele que se entrega pela humanidade, como meio de Deus aceitá-lo como nosso substituto. Ou seja, Cristo, ele pagou plenamente a dívida dos justificados. É o que diz o texto. Pela sua obediência e morte, nós vamos ver isso, pagou plenamente a dívida de todos os que são justificados, e em lugar deles, fez a seu Pai uma satisfação própria, real e plena. Então, Jesus, ele não apenas morreu, ele viveu uma vida de perfeita obediência, até a morte e morte de cruz, para ele poder ser esse servo sofredor, esse substituto obediente. Depois nós vamos ver na seção 4 o significado de obediência passiva. Como é que se dá isso? Por meio da sua vida, da sua morte, ele pegou ali a música lá, né, Rubens? Jesus, como é que é? Rasgou a cédula. Daniel de Souza.
Jesus rasgou a cédula, que era nossa, né? Ele pagou a dívida do nosso pecado de todos os eleitos, satisfazendo completamente a justiça de Deus, coisa essa que o homem não conseguia fazer. Tinha que vir alguém perfeitamente fazer isso em nosso lugar. E essa satisfação, ela foi como? Como que ela se deu? Ela foi própria, como diz o texto, feita por ele mesmo, ele se deu. Não foi ninguém no seu lugar, foi ele mesmo. Ela é real, porque foi eficaz, não simbólica, né? O liberalismo teológico vai nos mostrar, por exemplo, que pode ter acontecido que essa morte de Cristo foi simbólica. Ela não aconteceu de fato. Os discípulos deliraram. Jesus apenas desmaiou, ele não morreu. E ela também, ela é plena, suficiente para cobrir todos os pecados dos justificados. Não há pecado que fique para trás. Lembra lá que eu falei que a semana passada que Jesus pega todos os nossos pecados, põe lá, faz um Excel lá, computa ele lá, né? E em vez de nos entregar, ele imprime e rasga. Imagine se ele fosse entregar para a gente todos os nossos pecados, botar lá para nós, né? Haja folha. A justificação que temos em Cristo, ela é justa e graciosa. Todos os que são justificados são devedores. Nós somos devedores. Devedores a Deus, à graça de Deus, devedores uns aos outros, como diz a Bíblia, devedores de amor uns aos outros. Qual que é a nossa dívida? Dívida de obediência a Deus. Uma obediência que não é por regra da lei. Uma obediência que é levada pelo amor a Deus, né? Só que como Adão, nós falhamos em pagar. Nós pecamos todos os dias, né? Não há esperança de pagamento. Nosso nome vai ficar lá no protesto para sempre. Por que não há esperança de pagamento? Jesus precisa morrer mais uma vez? Não precisa. A morte dele foi única, uma vez só. E ele pagou isso por nós. Por mais que a gente faça, nós nunca vamos ter nenhum tipo de esperança de pagar o que ele pagou. E aí, quando nós vemos os efeitos do pecado em nossa vida e na vida das pessoas que nos cercam, é difícil esquecer que pela desobediência de um só homem, muitos se tornaram pecadores. Mas pela entrega de um só também, muitos foram salvos. Né? Nessa linguagem jurídica, né, um advogado ele vai lá e entrega uma apelação, uma petição, né, para que esse processo dele vá até o juiz. E se o juiz não der ganho de causa, ele ainda tem como apelar para instâncias superiores. No caso aqui não tem isso, não tem apelação. A apelação ela não tem esperança de prosperar. Houve alguém que não foi desobediente, como Adão foi, como nós somos, né, e nos tornou justos, perfeitos, perfeitamente justos diante de Deus. Ele obedeceu ao Pai onde nós falhamos. Como nosso representante, ele obedeceu em nosso favor. O representante federal, o primeiro, falhou. O representante da nova aliança, não. Quando estávamos perdidos, o que ele fez? Deus nos amou. Ele prova o seu próprio amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo ainda nós pecadores, como é o texto que nós lemos aqui. Nós somos, então, justificados pelo seu sangue. Olha os termos que a palavra usa aqui. Justificados pelo seu sangue, no versículo 9. Salvos da ira, no versículo 9. Reconciliados com Deus mediante a morte do seu filho, no versículo 10. Por que isso acontece? Porque essa morte ela foi satisfação adequada, real e plena da justiça de Deus sobre Cristo e sobre os homens. Então, justificados pelo seu sangue, salvos da ira, reconciliados com Deus mediante a morte do seu filho. Ele satisfez de forma plena. A obediência dele, a satisfação produzida por ele na cruz, é que são aceitas em nosso favor.
2 Coríntios 5, 21. Aquele que não conheceu o pecado. Se tivesse conhecido o pecado, não seria capaz de morrer por nós. Ele o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. O pecado da humanidade estava sobre ele. Ele se colocou diante do madeiro. Né? Maldito é aquele que for colocado no madeiro. Já dizia o Antigo Testamento. Gálatas reforça isso. Jesus foi feito o quê? Maldito por nós, pelos nossos pecados. Né? E aí, quando ele estava lá, ele fala aquela célebre frase, né? Yamá, Yamá, sabactani, Deus meu, por que me desamparaste? Né? Aí, os da teologia deformada, né, diz lá, Deus desamparou Jesus. Não. Né? É que Jesus estava com todos os pecados do mundo sobre ele, sobre o peso do seu corpo. Né? Que Deus, ele estava ali, deixou Jesus ser entregue à morte, ali, por conta dos seus próprios pecados. Não é que Deus deixou, né, desamparou ele de forma que não estaria com ele, né, abandonou ele. Não, é porque ele estava cheio de pecados do povo, cheio de pecado nosso, ali naquela cruz. Só há um em quem o Pai se compraz. Né? Esse é meu filho amado, em quem eu tenho prazer. E ele nos amou e se entregou a si mesmo por nós, como oferta e sacrifício a Deus, em aroma suave, como nos diz a palavra. Aroma suave, o sacrifício, remete ao sacrifício do Antigo Testamento. Quando você ia lá, botava lá um animal para ser queimado, né? E quando esse animal era puro, sem defeito, né? Simbolizando ali o próprio Cristo, né? Subia o cheiro de gordura, aquele cheiro que a gente gosta, maravilhoso, né? Da carne. Né, subia e ia até as narinas de Deus com um aroma suave. A obediência de Cristo foi aceita em nosso lugar por pura graça. A confissão vai continuar dizendo: contudo, como Cristo foi pelo Pai dado em favor deles, e como a obediência e satisfação dele foram aceitas em lugar deles, ambas livremente e não por qualquer coisa neles existente. Ou seja, a justificação ela tem duas fontes de graça divina. São duas fontes para nós. Primeira coisa, João 3,16. O Pai entregou o Filho voluntariamente por amor. E além de entregar, ele é o justo. O Pai também aceitou plenamente a obra do Filho em nosso lugar. É o justificador. Ele é o justo e o justificador. E qual que é a base disso tudo? Nenhuma. Não há base em qualquer mérito humano. Não fomos justificados porque Deus viu algo bom em nós, a presciência de quem nós seríamos, como nós seríamos, mas porque Ele decidiu agir com misericórdia. Já que eu estou em Romanos aqui, deixa eu voltar para o capítulo 3, lá no versículo 24 e 25. Sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus, a quem Deus propôs no seu sangue, como propiciação mediante a fé, para manifestar a sua justiça, por ter Deus, na sua tolerância, deixado impunes os pecados anteriormente cometidos. Então, na justiça de Deus, não é na nossa justiça, é na misericórdia de Deus, não é na nossa misericórdia. Jesus Cristo adquiriu para nós a prova da justiça perfeita e da graça abundante de Deus. Deus agora ele é glorificado na vida dos pecadores, através de Cristo. Nós só podemos remeter glória a Deus porque Cristo se entregou por nós. Nós só podemos dar glória a Deus porque nós somos justificados. Ele é o justificador daqueles que têm fé em Jesus. E por que ele fez isso? Ele fez isso para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça e bondade conosco em Cristo Jesus. Há um propósito para isso, para mostrar para a gente. Tão gracioso é isso, quão maravilhoso é isso, quão bondoso é o sacrifício de Cristo para nós. A justificação é nada mais nada menos do que exaltar a justiça e a graça de Deus.
O texto continua dizendo e termina assim: a justificação deles é só da livre graça, a fim de que tanto a justiça restrita como a abundante graça de Deus sejam glorificadas na justificação dos pecadores. Qual que é o objetivo final de tudo na nossa vida? Qual que é? A glória de Deus. Na justificação é o mesmo. Ela tem como objetivo final a glória de Deus. E nela nós vemos dois atributos sendo exaltados. É o que o texto nos diz aqui. Primeiro, a justiça restrita. Deus não ignora o pecado. Ele pune o pecado em Cristo. Na morte de Cristo. O pecado foi punido. Não é que ele deixa de existir, mas ele deixa de controlar. E a graça abundante. Deus salva pecadores que não mereciam nada além da condenação. Há injustiça, como diz Paulo aqui em Romanos 9, se não me engano, há injustiça da parte de Deus? Nenhuma. Nosso lugar era sendo condenados. O mesmo lugar do diabo era para ser o nosso lugar, de toda a humanidade. Mas pela sua graça, ele nos livra disso. A justificação é o palco onde Deus mostra a perfeita harmonia entre sua justiça e misericórdia. Vamos ver no Antigo Testamento isso, Salmos 85, versículo 10. Encontraram-se a graça e a verdade, a justiça e a paz se beijam. Onde que isso aqui se encontra graça e verdade, justiça e paz? Onde? No reino, no perdão de Deus, no ato de Deus enviar o seu Filho para nós. Como é que Jesus foi visto pelos homens que o rejeitaram? João capítulo 1, cheio de graça e verdade. É difícil nós... É porque dentro do nosso senso de justiça, nós não queremos que ninguém vá para o inferno. Nós queremos que todo mundo vá para o céu. Os nossos parentes mais próximos, as pessoas que nós amamos, nós queremos que elas vão para o céu. As crianças, quando morrem, nós queremos que elas vão para o céu. Só que não é essa a realidade de todas as pessoas, universalmente falando. É a realidade de pessoas que nós não sabemos quem são. Como essas pessoas chegam lá através, capítulo 10 mostra isso. A justificação, diz lá o texto, que ela provém unicamente da livre graça. Que graça é essa? Por exemplo, é a graça de Deus ter permitido que outro fosse o nosso substituto. Ele poderia deixar quieto. Não ter enviado o seu filho, mas ele permitiu que Jesus fosse o nosso substituto. É a graça de o próprio Deus, ele ter dado o seu Filho unigênito para ser o nosso substituto. Ele deu, ele entregou, toma, está aqui para vocês. É um presente de vocês. Graça maior ainda de Deus ter escolhido muitos de uma raça perdida para serem representados por Ele. Agora nós estamos aqui, nós somos pequenos cristos. Nós representamos Ele aqui na terra, e Ele representa a gente diante de Deus. Dupla representação. E graça de Deus ter concedido as recompensas que são a herança dos redimidos por causa da obra consumada de Cristo. Aqueles que já morreram em Cristo já experimentaram disso aqui. Nós ainda não. Se você quiser experimentar, pode ficar à vontade. Então, a justificação, ela é possível somente por causa da obra completa de Cristo. E ela é concedida a nós. Qual que é o preço da salvação? É o mesmo preço da Bíblia ali, 0,800. Olha lá. Concedida gratuitamente, sem que haja qualquer mérito ou condição humana. Com qual propósito? Glorificar a Deus tanto por sua justiça quanto por sua graça.
né? É por isso que eu gosto de falar aqui que a justificação, né, ela é tanto uma absolvição de um juiz quanto um perdão de um pai. A absolvição de um juiz acontece por causa da justiça. O perdão de um pai acontece por causa da graça, né? E aí tem aquele menino lá, arteiro, né, que nem o Daniel, assim, o menino não para, o dia todo, chega da escola, parece que piora o negócio, tá ligado no 440 direto, né? E apronta. E a gente fica com raiva dele, querendo pegar ele pelo pescoço, levantar assim, né? Eu falei com o Carol esse dia, quando eu tinha uns 9 anos, eu inventei de brigar na escola, na hora da saída, né? E ficava os polícias no final, na saída da escola, né? Eu estou lá no chão me atracando com o menino lá, né? O policial vem, me puxa pelo colarinho e me levanta pela orelha. Força, usou a força, vontade de fazer a mesma coisa, né? Mas aí a gente pega, senta aqui, guri, vai na geladeira, pega um pó de sorvete, dá aqui, ó. O que você merecia era chinelada, era surra, cinto, né? Mas eu estou te dando aqui um sorvete, graça. A mesma graça que Cristo encontra na gente e nos dá diariamente. É o quê? Propósito final. Deus foi glorificado por causa da sua justiça, quanto por sua graça. Ele não vai deixar de ouvir do que ele fez foi errado, não, né? Mas a punição, né, vai ser feita de uma outra forma. E aí nós podemos descansar. Descansar no fato de que Cristo pagou tudo. Não há mais condenação. Nenhuma obra humana é necessária para completar o que Jesus já completou de forma plena. Não há. Lembra lá? John Tetzel disse, né? Assim como uma moeda bate no fundo de um cofre da igreja, uma alma sobe do purgatório para o céu. É para poder o quê? Para poder completar a obra. Não precisamos mais disso, né? E sabendo que nós não precisamos mais disso, essa verdade vai destruir o quê? O nosso orgulho, né? A justificação não é uma recompensa, mas é um presente imerecido. A única resposta apropriada é o quê? Humildade, gratidão, adoração. São respostas que nós damos a Deus mediante aquilo que Ele fez por nós em Cristo. Nos deu salvação de forma gratuita, custou o sangue do seu próprio Filho. E a gente vai viver para glorificar a graça e a justiça de Deus com um coração cheio de reverência e serviço a Ele. E assim finaliza a sessão de número 3. Vamos para a sessão de número 4. Aí, ó, dá para a gente poder fazer ainda. O que vai dizer lá? Deus, desde toda a eternidade, ó, que capítulo 3, ó, decretou justificar todos os eleitos. E Cristo, no cumprimento do tempo, morreu pelos pecados deles e ressuscitou para a justificação deles. Contudo, eles não são justificados enquanto o Espírito Santo, no tempo próprio, não lhes aplica de fato os méritos de Cristo. Vamos ver esses dois primeiros textos aí lá em Gálatas. O livro de Gálatas vai trazer esse contraste para nós, da lei e da graça, que o povo ainda queria viver pela lei, mas era tempo de viver pela graça. No capítulo 3, versículo 8, vai dizer que o seguinte: ora, tendo a Escritura previsto que Deus justificaria pela fé os gentios, prenunciou o Evangelho a Abraão: em ti serão abençoados todos os povos. Já era o que? O decreto de Deus. Em ti, a partir de ti, serão abençoados todos os povos. No capítulo 4, versículo 4, essa bênção vem para nós através de Cristo. Olha aqui. Vindo, porém, a plenitude dos tempos, Deus enviou o seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei. Nós pegamos o versículo 5 e vai completar. Ó. Para quê? Para resgatar os que estavam sob a lei, a fim de que recebêssemos a adoção de filhos. Olha que coisa maravilhosa para nós. Essa sessão vai nos ensinar que a justificação dos eleitos foi decretada
há correntes teológicas que dizem que foi decretada depois do pecado. Como se o pecado tivesse pegado Deus de surpresa. Aí Deus teve que criar um plano. Há uma outra corrente teológica, agora me fugiu da cabeça, infralapsarianismo e supralapsarianismo. Outra hora a gente vê isso, mas é uma que vem depois do pecado e outra que vem antes da eternidade. A teologia reformada adota a que vem antes, desde a fundação do mundo, consumada na história por Cristo e aplicada apenas no tempo pelo Espírito Santo. Então tem um processo que se dá isso. A justificação, onde que ela acontece? Na eternidade. Quando acontece a justificação? É o que vai ser uma das coisas discutidas aqui. O momento exato em que eu sou justificado. Como que se dá? Qual que é a experiência que eu tenho que ter para poder ser justificado? Será que eu tenho que subir uma montanha para poder ser justificado? O que eu tenho que fazer para ser justificado? E a maneira pela qual as pessoas eram e são justificadas antes e após a morte, ressurreição e ascensão dos filhos de Deus. Vamos tentar aqui. Como que as pessoas eram salvas no Antigo Testamento? Não. Graça não. Hebreus 11. Pela fé. Em quem? Em Cristo, naquele que viria, naquele que foi profetizado. Como que as pessoas são salvas no Novo Testamento? Pela fé. Mas no Cristo que vai vir? Que já veio. É o que fala aqui, como que as pessoas eram e são justificadas antes e após a morte, ressurreição e ascensão do Filho de Deus. Mas quando que nos deu? Quando que Deus decidiu isso? Desde toda a eternidade. Ele decretou justificar todos os eleitos. Os eleitos é o primeiro passo daquela ordem de salvação. Então não é uma ideia de última hora. Faz parte do plano eterno de Deus. Desde antes da fundação do mundo, Deus escolheu e Deus decretou justificar em Cristo. Isso mostra o que é para nós? Soberania de Deus. Não é o homem que está nesse papel de se salvar. É Deus que faz essa obra de salvação. É por isso que eleição e justificação, elas são inseparáveis. Porque, olha que legal. Deus não escolhe sem justificar. Nem justifica quem não escolheu. É uma via de mão dupla. Se a pessoa ela é escolhida, ela vai ser justificada. Se ela é justificada, porque ela foi escolhida. Aqueles que Deus de antemão, como diz Romanos 8, antemão, escolheu também, até consumar todas as coisas. Isso significa o quê? Que Deus não apenas previu quem creria, mas determinou soberanamente quem ele chamaria, que é os próximos passos. Romanos 8. É aquele que ele escolheu, ele chamou, que chamou, ele justificou, o que justificou, ele glorificou. É o passo a passo de como acontece a nossa salvação. Deus decretou isso desde toda a eternidade, que ele iria justificar um povo eleito. Nós não sabemos quantos são, de onde são, se tem mais o censo, se tem mais homens do que mulheres, se tem mais solteiros do que casados, Nós não sabemos disso, mas é um povo, é o mesmo povo. Como que esse povo ele é descrito na Bíblia? Eles estão escritos no livro da vida do Cordeiro, que foi morto desde a fundação do mundo, como está lá em Apocalipse 13, 8. E aí na teologia reformada, o que é que nós encontramos aqui? Eleição e justificação são distintas, mas inseparáveis. Deus escolheu os que seriam salvos. Eleição. Não podemos confundir isso com outras coisas. E Deus decretou justificar em Cristo. É a justificação. Ela não acontece por acaso, nem como consequência de obras ou méritos. É parte do plano gracioso e eterno de Deus. Ora,
Nós não sabemos. Para cada um aqui, existe um tempo. Para mim foi com 17. Para outros foi com mais. Né? Para outros é desde o berço. Né? Para outros foi com... Falou tão entusiasmado, né? Não vou falar então não. Foi com 46. Né? Para cada um tem um tempo certo, um tempo correto. Né? Cristo, no cumprimento do tempo, morreu pelos pecados deles e ressuscitou para a justificação deles. Né? Eu costumo ilustrar isso, uma ilustração, não foi assim. Né? Está lá, Adão e Eva, pecaram. O que eu vou fazer agora? Jesus está lá, Jesus é Deus, está lá com Deus. Né? Jesus vira para o pai e fala, pai, deixa eu ir lá, deixa comigo, eu cuido disso. Não, meu filho, ainda não é a hora. Né? Vem lá tudo o que acontece ali em Gênesis, né? A maldade do homem aumentando, né? Aí Jesus fala com Deus, pai, deixa eu ir para resolver isso. Não, meu filho, não é a hora. Deus manda então a arca de Noé, né? Acaba com tudo. Fica só a família de Noé. Mas mesmo assim o pecado ele continua a ser ali extravagante no meio do povo. Né? Vem ali, o povo quer fazer o quê em Gênesis 11, se não me engano. Né? Ele quer chegar até Deus, faz a torre. Né? Jesus fala, pai, deixa eu lá resolver esse problema. Né? Não, meu filho, deixa que eu resolvo. Vai lá, destrói a torre, confunde tudo. Né? As línguas são ali estabelecidas, né? E o povo fica sem chegar a Deus, mas continua a mesma coisa. Vem a história de Abraão, né? Vem Isaac, vem Jacó, sempre o pecado como protagonista da história. E Jesus lá falando com Deus, pai, deixa eu ir, está na minha hora. Né? Não, meu filho, fica ainda mais um pouquinho. Né? Vem José, né? Vem as 12 tribos ali de Israel, sempre o pecado como protagonista. Jesus, pai, deixa eu ir salvar esse povo. Não, vou enviar os juízes. Eles vão cuidar do povo. Né? Mas não conseguem cuidar do povo da maneira que deveriam cuidar, porque o povo é um povo de coração obstinado, como diz lá, vem dizendo o Êxodo, vem dizendo o Pentateuco todo, vem mostrando isso. Mas não, né? Pai, deixa eu ir. Não, fica aí, vou enviar os profetas. Então, Jesus envia os profetas para trazer uma mensagem de arrependimento para o povo. Né? Só que o pecado continua ainda sendo abundante no meio do povo. Né? E Jesus está lá, deixa eu ir. Não, não vai. Né? Aí acaba o Antigo Testamento, tempo de silêncio, período interbíblico, ninguém está falando nada, Deus não está falando nada, o povo não está falando nada, né? A Bíblia não está falando nada, não tem nada escrito, não tem nada acontecendo. Jesus até tinha esquecido da gente, esqueceu do povo. Né? Aí vem a plenitude dos tempos. Jesus está lá, né? Está com Deus, está lá, desce de Deus. Né? Vem a plenitude dos tempos, Deus fala, filho, oi pai, chegou a hora. É a sua hora de brilhar. É hora de você ir para poder salvar o teu povo. Aí vem Jesus através de uma virgem. Ele vem, cresce, né, em conhecimento e graça. Né? Só que o povo não estava nem aí para ele. Mas ele veio no tempo certo. Ele veio na plenitude dos tempos. É o cumprimento do tempo. E aí ele morreu pelos nossos pecados. Né? A justificação ela é determinada na eternidade, mas é de importância vital ver que a doutrina pressupõe um evento na história. Qual que é o primeiro evento? A plenitude dos tempos. O tempo exato em que ele iria vir para poder salvar o seu povo dos seus pecados, como que era o propósito lá em Mateus, quando o anjo vem e diz que iria nascer o Salvador, né? Que vai salvar o povo dos seus pecados. Para nós também tem uma outra plenitude dos tempos. O tempo em que nós encontramos com Cristo. O tempo em que nós tivemos uma experiência, né, de salvação com Cristo. E aí, perdão e justiça
se tornaram realidades na nossa vida. A nossa plenitude dos tempos aconteceu em um certo tempo da história, que nós não sabíamos qual seria, mas Deus já sabia, desde antes da fundação do mundo. Deus decretou a justificação eternamente, mas ela foi realizada no tempo pela obra de Cristo. Primeiro na cruz, depois em nós. Primeiro na morte. Cristo morreu pelos pecados dos eleitos, carregando a sua culpa. Ele levou sobre si o pecado, né, como diz lá em Isaías 53. Depois, na sua ressurreição, ele ressuscitou como prova de que o sacrifício foi aceito, garantindo a nossa justificação. Ele comprou para nós, garantiu para nós. São fundamentos objetivos da justificação. Sem a morte e sem a ressurreição, não há perdão nem aceitação diante de Deus. Pela morte de Cristo, perdão. Pela ressurreição, aceitação diante de Deus. Ele veio como resgate, resgatador, aquilo que o Antigo Testamento já nos mostrava, né, já eram tipos de Cristo, né, no tempo oportuno, no tempo certo, no tempo correto, no tempo exato. Ele foi entregue por causa das nossas transgressões e ressuscitou por causa da nossa justificação. Mais do que uma morte, a obra foi real, concreta, eficaz. Por isso que ninguém pode roubar a nossa salvação, porque se pudéssemos perder a salvação, tudo aquilo que Cristo fez não valeria de nada. No tempo e no espaço. E a gente vê que como que isso aconteceu? Através de duas formas. Primeiro, obediência ativa de Cristo, através da sua vida perfeita. Ele viveu em perfeita obediência à lei de Deus. Ninguém conseguia cumprir a lei de Deus, somente Cristo, porque ele não pecou, né? Essencial para a justificação, porque o pecador precisa de justiça positiva diante de Deus. Não apenas estar sem culpa, mas vestido com justiça. A justiça que nos justifica. A justiça que não é produzida por nós. A justiça que é colocada sobre nós, vinda da perfeita vida de Cristo nessa terra. Isso elimina de nós qualquer jactância. Gostei dessa palavra. Jactância, gosto dela. Vanglória ou mérito humano. Não existe, não há nada em nós. Esquece, né? Mas, por outro lado, também tem a obediência passiva de Cristo. A morte substitutiva. Ele se deu. Ele morreu em nosso lugar. Substituto penal. Ele assumiu sobre si a nossa culpa, o nosso castigo, a nossa maldição. E satisfez plenamente a justiça de Deus. Por isso que nós, pecadores, podemos ser santos diante de Deus. E o Espírito Santo, existe o tempo, né? E quem é que aplica isso em nós? É o Espírito Santo. Ele aplica a justificação no tempo próprio, é o que o final de seção 4 nos diz. Contudo, eles não são justificados enquanto o Espírito Santo, no tempo próprio, não lhes aplica de fato os méritos de Cristo. A justificação planejada na eternidade, conquistada na cruz, mas ela só se torna efetiva na nossa vida quando ela é aplicada no nosso coração. Quando nós cremos em Cristo, creu em Cristo, justificado. Esqueci de passar ali, ó. Essa aplicação acontece por meio da chamada eficaz. Quando nós somos levados a crer em Cristo, nós somos justificados pela fé. E cada um de nós tem um tempo certo para isso, um tempo para ser alcançado pela graça. Ainda há outros a ser alcançados pela graça. O nosso papel é ir atrás deles, né? Cumprir aquilo que a Bíblia nos estabelece. Olha só esse texto aqui do Evangelho de João. João 16.
versículos 8 a 10. Quando ele vier, ele quem? Está falando no 7 aqui, o Consolador, o Espírito Santo, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado, porque não creram em mim. Jesus falando isso. Da justiça, porque vou para o Pai e não me vereis mais. Do juízo, porque o príncipe deste mundo já está julgado. Veja a obra. Nós encontramos aqui a obra da Trindade. Por que nós encontramos a obra da Trindade? Porque a justificação ela foi decretada pelo Pai, conquistada pelo Filho, mas ela se torna efetiva na nossa vida, Espírito, convencimento de quem nós somos, do nosso pecado, do nosso próprio senso de justiça, do juízo que vai vir sobre nós. Então a gente vê aqui na teologia reformada uma tríplice eficácia da obra de Deus. O Pai decreta eleição e justificação dentro da ordem de salvação. Né? O Filho, ele realiza a salvação, né? A redenção, a expiação. Né? E o Espírito Santo, ele aplica a salvação, a regeneração, a fé, a justificação, a santificação na nossa vida. Obra tríplice aqui, da Trindade. E isso acontece no tempo próprio. Nós não somos justificados no momento em que Cristo morreu, mas sim no momento em que o Espírito Santo aplica os méritos da sua morte em nós, no tempo de Deus. Não é automático na eleição, muito menos na expiação. É na aplicação de salvação na nossa vida. E nós somos justificados pela fé. É a fé que nos salva? Quem acha que é a fé que salva? Não é a fé que salva. É quem que salva? É Cristo. Mas nós somos justificados pela fé. Mas fé é muito fácil. Fé, qualquer um aí tem. Até mesmo o ateu, ele tem o seu próprio estilo de fé. Mas uma pessoa ela não é justificada até que ela creia em Jesus Cristo como seu Senhor e como seu Salvador. A fé, ela não vai criar a justiça, ela vai receber. Nós recebemos pela fé. Nós recebemos porque cremos. Isso por imputação. Né? Nós não recebemos porque somos bonzinhos, porque temos dinheiro, porque somos brancos, pardos e negros, gordos e magros, altos e baixos. Não, pela fé. A salvação é decretada, conquistada e aplicada, do começo ao fim. E nada vem de esforço humano. Se viesse, nós iríamos querer a glória para nós. Mas a glória pertence ao Senhor. E a Bíblia diz que a sua glória ele não divide com ninguém. Nossa justificação não depende de circunstâncias ou decisões humanas, mas da vontade eterna de Deus. Isso traz para nós confiança, segurança. A nossa salvação não pode ser tirada por ninguém, por nada. Nem mesmo a morte pode nos tirar a salvação. O crente não é justificado porque escolheu bem. A denominação, a igreja, escolheu quem ia passar a sua vida ou não. Teve fé antes dos outros, ou se destacou por suas obras, mas porque foi amado e escolhido eternamente por Deus. Nós somos amados e escolhidos eternamente por Deus. A Bíblia tem os seus textos dizendo, eu vos amei. Vocês são meus amados. Isso acontece quando? Eternamente por Deus, no tempo eterno de Deus. Louis Bekoff foi um grande teólogo aí francês, ele disse que a justificação depende não apenas da morte de Cristo, mas de sua vida, sua obediência perfeita e da sua ressurreição, que é a ratificação celestial de que tudo foi aceito, não é preciso ser feito mais nada.
João Calvino também vai nos dizer aqui que a cruz é o trono do Cordeiro. Ali se cumpriu a justiça. Ali ele pagou tudo o que era devido. Não é preciso pagar mais nada. Não é preciso haver uma outra cruz. Isso mostra para nós que a salvação ela é pessoal, experiencial, irrevogável, intransferível. Já pegou algum convite, alguma coisa que é isso aí? Está lá escrito, né? Pessoal, irrevogável, intransferível. Pessoal, porque pertence só a você. Irrevogável, porque sem isso aqui, você não faz nada. Intransferível, porque ninguém pode usar no seu lugar. A salvação é assim. O Espírito nos alcança no tempo de Deus, e isso nos motiva a orar com fé pelos que ainda não foram. Já fez esse tipo de oração? Orar por aqueles que ainda não foram alcançados. É o tipo de oração, Bernardo, que você deveria fazer essa semana. Vocês vão lá para Mutum, Deus preparou lá um povo. Alguém, nem que seja um. Mas é a oração, orar por aqueles que ainda não foram alcançados, confiando que Deus aplicará a salvação no tempo certo. E aí a gente finaliza a sessão 5, nós fazemos semana que vem, sessão 5 e 6 deste capítulo de número 11. Alguém aí tem alguma pergunta para fazer, alguma contribuição para dar? Pode ficar à vontade. Tranquilo? Vamos orar? Senhor, nós te louvamos, Pai, bendizemos o nome do Senhor, por essa certeza que nós temos que nada pode nos separar do teu amor. Nada pode roubar de nós a salvação que é garantida por Cristo. Nós louvamos teu nome por isso, porque o teu Espírito fez a obra em nós e hoje nós somos justificados. Nós somos justos. Não há condenação para nós. Meu Pai, que essa experiência de justificação, de salvação, possa ser presente em todos os atos da nossa vida, desde do deitar e fechar os olhos, até o abrir os olhos e o levantar no outro dia. Em nome de Jesus. Que todos os nossos atos reflitam atos justos, atos de justiça, em nome de Jesus. E que o Senhor possa continuar a aplicar, como nós vamos ver ainda, o Senhor ainda perdoa pecados. O Senhor ainda aplica justificação na vida de outras pessoas por meio do teu Espírito, meu Pai. E nós queremos viver isso. Nós queremos ver outras pessoas vivendo isso, Pai. Que o Senhor nos dê esse privilégio de ver cada dia mais pessoas sendo justificadas pela fé em Cristo. E é no nome dele que nós oramos. Amém.